Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos começar a trabalhar o capítulo 7, relevo e seus agentes modificadores. Então, nós vamos começar falando do relevo terrestre, a superfície terrestre, onde o homem desenvolve as suas atividades e onde está presente a vida animal e vegetal. Essa superfície terrestre tem aspecto bastante diversificado. Há lugares planos e outros com grandes variações de altitude. Então, essas diferenças de formas que aparecem na superfície terrestre é o que nós chamamos de relevo. Então, os seres humanos, eles ocupam praticamente toda a superfície terrestre, independentemente da forma do relevo que é predominante onde ele vive. Então, por essa razão, existe uma diversidade de formas de relevo. E por que existe essa diversidade? São consequências do processo de formação do planeta e da ação de agentes que provocam mudanças na superfície terrestre. Quem são esses agentes? Atividade vulcânica, terremotos, vento e água. Então, aí nós temos, a dimensão de altitude e de profundidade do nosso planeta. Nós temos, por exemplo, o ponto Everest, no Nepal, o ponto mais alto da crosta terrestre, tem 8.848 metros de altitude. E a profundidade? O ponto mais profundo dos mares é a Fossa das Marianas, que eles chamam Fossas Mindanao, no Oceano Pacífico. Ela tem 11 quilômetros de profundidade, que se a gente pegar o Monte Everest e virar, ele ainda não ocupa toda essa fossa. Então, a gente vê aí, só para vocês terem uma ideia da dimensão de altitude e de profundidade. E para se ter isso, basta a gente ver que esse pontinho preto é um edifício, o edifício mais alto do mundo, que fica nos Estados Unidos e tem 110 andares e 443 metros. Então, só para a gente ver a dimensão de altitude e a de profundidade. Então, as formas de relevo. O relevo terrestre, ele apresenta 4 formas predominantes, que são as cadeias de montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então, vamos ver detalhadamente cada uma delas. As cadeias de montanhas, elas são as partes do relevo que apresentam maiores altitudes. Por quê? Porque elas constituem grandes elevações na crosta terrestre, cujo relevo é bem acidentado, com encostas íngremes e vales profundos. Então, isso são exemplos de cadeias de montanhas. Nós temos a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, os Alpes suíços, na Europa, as Montanhas Rochosas, na América do Norte, e o Himalaia, na Ásia. O Himalaia, a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, é onde fica o ponto mais alto do mundo, que é o Pico do Everest. Aí nós temos os planaltos. Os planaltos podem aparecer sob diferentes formas, como morros, serras ou elevação de topo plano, que nós chamamos de chapadas. Os planaltos, eles sofrem erosão, ou seja, retirada de material intenso. E as bordas, elas podem ser escarpadas, feito um paredão abrupto, ou então apresentar rampas suaves. Então, geralmente, as altitudes do planalto, elas são superiores a 300 metros. Essa imagem que a gente vê aí é do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco. Aí nós temos as depressões. Parte mais baixas em relação às formas de relevos que as circulam. São as depressões. Elas apresentam uma leve inclinação e são também caracterizadas por um processo de erosão, que é um aspecto determinante na formação delas. Então, quando as depressões se encontram abaixo do nível do mar, elas recebem o nome de depressões absolutas. Por exemplo, o Mar Morto, lá na Ásia, é um exemplo de depressão absoluta. Ele está metros abaixo do nível do mar. E aí nós temos uma área de depressão no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães,
no Mato Grosso. Aí nós temos as planícies. As planícies são as áreas geralmente planas e basicamente formadas por rochas sedimentares. Nós já vimos o que são as rochas sedimentares. Em geral, essa forma de relevo ela é encontrada ao longo dos grandes rios, nas proximidades de lagos e nas proximidades de alguns mares. Aí nós temos uma vista aérea do Pantanal, né? Paconé, no Mato Grosso. Então, mais intenso o trabalho de decomposição do material erodido pelos agentes modificadores do relevo. Quer dizer, as planícies são formadas exatamente pela deposição desse material da erosão de outras rochas, certo? E aí nós temos o relevo submarino, né? Que nós temos que falar dele. Então, assim como a superfície dos continentes onde nós vivemos apresentam áreas mais altas ou mais baixas, também na parte da crosta terrestre, que é coberta pelas águas dos mares, nós também vamos encontrar cadeias de montanhas, depressões e outras formas de relevo. Então, vejam aí na ilustração, nós temos a terra, a crosta, né? A plataforma continental, aí o pé de talude, as rochas sedimentares e as espessuras sedimentares. Então, é mais ou menos assim que o relevo se apresenta no fundo dos oceanos. Existem depressões maiores, né? Existem cadeias de montanhas maiores, certo? Existem formas de relevo também submarino. Então, nós temos aí a representação do relevo submarino. As partes mais escuras constituem o que nós chamamos de dorsais oceânicas, que são as cordilheiras. Elas são áreas de encontro entre as placas tectônicas. Nós temos aí, por exemplo, a ilha de Florianópolis, em Santa Catarina, né? Então, até a próxima aula, nós vamos dar continuidades com os agentes modificadores ainda do capítulo 7. Vamos para as nossas atividades?